Senhor Jesus, nós vamos ler o capítulo 2, Gálatas capítulo 2, versículo do 1 ao 10. Amém? Senhor Jesus. Amém. Diz assim: 14 anos depois subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de que algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tinham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Isso digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para com o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Senhor Jesus, Senhor, esta noite nós somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, também te pedimos, Senhor, vem nos perdoar. Senhor, venha aspergir teu sangue sobre cada um de nós. Senhor Jesus, Senhor, vem nos dar mais de tuas misericórdias. Ó Senhor Jesus, Senhor, para que possamos ser canais, Senhor, para que possamos ser aquelas pessoas, Senhor, que leva a tua pessoa, Senhor, para os irmãos, Senhor, para as pessoas que ainda não te conhecem. Senhor Jesus, Senhor, veja esse início de semana. Senhor, vai adiante, Senhor, de cada um de nós. Senhor Jesus, Senhor, queremos depender de Ti, Senhor, em todo o momento, Senhor, em todo e qualquer lugar. Ó Senhor Jesus, Senhor, somos gratos a Ti, Senhor. Senhor Jesus. Amém, Jesus. Senhor, sei conosco. Aleluia. Senhor Jesus. A gente vê aqui, né, no início, quando ele diz que passou 14 anos, e diz assim, depois subi outra vez a Jerusalém. Né? No livro de Atos, a gente vê que ele foi 3 vezes, né, para Jerusalém. Né? No capítulo 11, né? No capítulo 15, né? A gente vê que ele vai mais essas 3 vezes. Então, essa vez que ele disse que passou 14 anos, a gente não sabe qual das duas depois, né, que ele vai até lá. Sabe-se, no entanto, que é quando ele diz aqui no versículo 18 do capítulo 1, ele diz assim, decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém. Então esses 14 anos é depois desses 3 anos. Aí não se sabe se é a segunda ida ou se é a terceira ida dele, né? Mas sabe que é depois de 14 anos, né, que ele vai até Jerusalém. Né? Diz assim, subi outra vez a Jerusalém. Senhor Jesus,
né? E a gente vê esse relato de Paulo, do versículo 1º ao 10º, a gente vê aqui, né, esse relato, a prova de que, de fato, a autoridade de Paulo, né, foi assim instituída, e que ele tinha de fato uma autoridade para pregar o evangelho, como ele vem falando aqui no capítulo 1º, né? E que esse evangelho dele, né, como ele está sempre falando, né, que não foi dada por homem algum, mas foi dada pelo próprio Cristo, né? Senhor Jesus. Então a gente vem ver esse segundo relato dele, provando que de fato ele tem essa autoridade, né? A autoridade apostólica, né? Senhor Jesus. E a gente vê o cume quando, aqui no versículo 9, né? Que ele fala que Tiago, Cefas e João estenderam a ele a destra de comunhão, ou seja, eles estavam, vamos dizer assim, apoiando aquilo que ele tinha falado. Ele estava sendo um com Paulo. Então veio provar aqui de fato essa autoridade de Paulo como apóstolo. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Versículo 2, ele diz assim: subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de que algum modo não correr ou ter corrido em vão. Quando ele vem dizer aqui que ele subiu em obediência a uma revelação, a gente vê aqui mais uma vez Paulo sendo guiado pelo Espírito. Eu sempre lembro, né, lá em Atos, quando ele fala que ia pregar em algum lugar, e aí diz assim, e o Espírito, né, diz que não permitiu, né, eles foram impedidos pelo Espírito. Então Paulo era alguém que estava a todo tempo sensível aqui ao que o Espírito falava para ele. E aqui mais uma vez a gente vê que ele diz que ele subiu em obediência a uma revelação. Ou seja, o Senhor falava e ele fazia, né? O Senhor falava e ele falava. O Senhor falava e ele ia, né? Então ele fazia tudo aquilo, né, que Deus falava, né? Ele falava e fazia tudo baseado em revelações, ou quase tudo, né, Senhor Jesus. Mas o que a gente vê aqui é que ele diz que ele subiu em obediência a uma revelação. E ele diz assim, e lhes expus o evangelho. E esse evangelho que ele diz que ele expus, ele diz assim, né, ele expus o evangelho entre os gentios, mas em particular os que pareciam de maior influência. Aí diz assim, para que de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Em Atos, capítulo 15, Senhor Jesus. Atos 15, versículos 12 ao 15, diz assim. Isso aqui é depois que Pedro fala, né, que aqui era um debate de como seria, como é que os irmãos iam fazer com relação aos gentios, né? E Pedro fala que teve a visão e que o Senhor tinha recebido, né, o pessoal lá na casa de Cornélios. E aí depois Paulo começa a falar, né? Diz assim, o 12, né? Diz assim, e toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo, irmãos, atentai nas minhas palavras. E aí Tiago ele começa a falar aqui, dizendo o que ele achava sobre aquilo. Inclusive ele cita aqui um dos profetas, né? Ele diz assim, 14: expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Confere com isso as palavras dos profetas, como está escrito, né? Aí ele começa a citar um dos profetas. Então o que Paulo fala aqui quando ele diz, eu vou aqui rapidinho para ele diz assim,
para de algum modo não correr ou ter corrido em vão, né? Ou seja, ele diz assim: olha, eu vou lá e vou falar para eles aquilo que Deus tem me falado e ver se bate, se o que eu estou falando, né, está batendo com o que ele está falando, para que nenhum de nós temos corrido em vão. E aí ele diz até que falou, né, até os que tinham mais, diz assim, e lhes expus o evangelho, né, e diz assim, mas em particular os que pareciam de maior influência, para que de algum modo não tenha assim corrido em vão. Ou seja, ele fez aquilo que os bereanos fizeram, né, e faziam, né? Eles viam o que Paulo falava e eles conferiam com o que a Bíblia dizia. E Paulo, com certeza, ele ouvia que Jesus falava e fazia. E aí ele foi lá, como a gente viu aqui no capítulo 1, que ele diz assim, versículo 18 de Gálatas, né, diz assim: decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas. Então a gente viu que esse avistar-se com Cefas, né, era como se ele tivesse ido lá para ter um relatório de Pedro, né? Cefas é Pedro, para que ele pudesse dizer, né, o que ele tinha visto, o que ele tinha feito, que o Jesus tinha. Ele queria saber mais detalhes de Jesus vivo, né? Então ele foi lá conferir, né? Aí ele diz lá, né, para não ter ele ou alguém corrido em vão. E é tanto que no início do capítulo 15 há uma discussão, por conta já disso, né, de pensamentos, né? E é interessante a gente perceber que hoje há muitas discussões, muitos problemas, né, por falta de questões de irmãos irem ter comunhão uns com os outros, né? E de cada um pensar aquilo, né, e não querer, vamos dizer, abrir mão, né, dar o braço a torcer, como diz, né, o ditado. Então você pensa algo que você leu e aquilo o irmão chega pensando diferente, você não revê posições, mas fica naquela seu mesmo pensamento e acaba tendo problemas com alguns irmãos. E que de fato, se você vê na Bíblia, vários assuntos bíblicos têm duas ramificações, duas questões, sempre ou quase sempre. Um exemplo disso, a igreja. Se você chegar para o irmão e dizer que a igreja é local, e o irmão disser, bater o pé no chão e dizer, não, a igreja não é local, ela é universal. Então o irmão não está errado, porque a igreja tanto é local, como a igreja é universal. Então se você pegar só um dos lados, você vai ter problema, né? Senhor Jesus. E isso tem vários assuntos, alguns assuntos que tem os dois lados, né? E nós temos que ter sempre os dois lados, né? Aceitar pelo menos um dos lados, né? E ver que aquele lado que a gente não aceitar, né, se estiver na Bíblia, né, a gente aceitar pelo menos o irmão, né? Não o que ele está dizendo, mas o que a Bíblia está dizendo, né? Senhor Jesus. Então temos que conferir, né? Senhor Jesus. Versículo 3. Senhor Jesus. Ele diz assim de Gálatas. A gente depois vai voltar para Atos ainda. Sim, diz assim, contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a se circuncidar-se. Então, os judeus, né, e a lei, né, judaica, ela tem basicamente 3 coisas que formam o judaísmo. No caso, o primeiro é a circuncisão, umas das, né, que no caso seria lá em Gênesis capítulo 17, quando Deus vai falar para Abraão, né, e diz para ele circuncidar. A partir dali, né, começa, vamos dizer assim, o judaísmo, né? Então um dos pilares, né, da lei judaica é a circuncisão, né? Outro pilar seria o sábado, né? Que a gente vê isso lá em Êxodo capítulo 20, nos 10 mandamentos, né? Que o Senhor fala, né, que descansou, aquela coisa toda, né?
E a gente sabe que até hoje tem muitos irmãos que brigam pelo sábado, né? Eles não brigam pela circuncisão, né? Os judeus brigam, mas a gente vê que os irmãos brigam pelo sábado, né? Dizem, olha, você tem que guardar, né? Você tem que estar guardando o sábado, né? E outra vez, voltando para a questão de opiniões, né? Se você de fato perceber, né? A gente coloca aquele versículo que Pedro fala, né? Que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como, né, um dia. Então, diante dos olhos de Deus, né? E que alguns irmãos, e nós também, eu creio nisso, que lá no Gênesis, né, foram 7 dias, né? Para mim, no caso, foram 7.000 anos. Para Deus foram dias. Mas para mim, para nós humanos, com certeza, não foi um dia só, né? Porque Deus, ele age na lógica, né? O Senhor, ele é matemático, né? O Senhor é físico. Então, ele não age tipo na mágica. Você está precisando de dinheiro, e aí, Senhor, eu estou precisando de dinheiro. E aí, no seu bolso, uma nota de 100, né? Uma nota de 200. Não vai fazer isso. Ele vai você conseguir um emprego, né? Conseguir algo lógico. Então, pela lógica, o Senhor não passou um dia, mas vários dias. Então, voltando à questão do sábado, se a gente for contar para nós o dia de Deus 1000 dias, então todos os dias é sábado. E todos os dias nós temos que adorar o nosso Deus. Não precisamos ter um dia específico, né? Então, se o irmão quiser adorar o sábado, adorar, guardar, deixa o irmão, né? Deixa o irmão em paz. Mas nós guardamos todos os dias, né? Porque o Senhor, ele é Senhor do sábado, Senhor do domingo, Senhor da terça, Senhor de todos os dias. Então, devemos guardar, não os dias, mas devemos amar o nosso Senhor, em qualquer dia. Senhor Jesus, né? E o outro, seria os 3 pilares, né? A circuncisão, o sábado e a alimentação. Eles tinham, até hoje, né? Essas 3 coisas eles têm. A circuncisão, eles guardam o sábado, e eles têm a questão da alimentação. A alimentação que o próprio Deus deu também para eles, lá em Levítico capítulo 11. Então eles têm essas 3 coisas. E aqui a gente vê que a briga, vamos dizer assim, né, que eles estavam tendo aqui, era essa questão da circuncisão. E eles, capítulo 16 de Atos, capítulo 16, versículo 3, Senhor Jesus, diz assim: quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso se circuncidou, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Então aqui uma pessoa foi, vamos dizer assim, forçada, né, para ser circuncidado. Ele diz aqui: Senhor Jesus, Senhor Jesus. Amém. Então eles queriam, e até diz que os judeus eles estavam intrometendo, né, para que outras pessoas fossem circuncidadas. Se você quiser ser salvo, teria também que ser circuncidado. E aí todo o problema deles nessa questão foi isso, nessa questão da circuncisão. Mas a gente vê lá em Colossenses capítulo 2, Colossenses capítulo 2, versículo 16 e o 17, diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e de bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então todas as coisas, né, são sombras, né, do próprio Cristo. Todas as coisas do Antigo Testamento, né, a gente vê que a arca, né, da aliança é uma simbologia de Cristo,
né? A própria a Arca de Noé também, né? É a simbologia da igreja, né? Senhor Jesus, o cordeiro que eram sacrificados, né? Eram que sombras de Cristo. Então, todas as coisas do Antigo Testamento, né? São sombras daquilo que há de vir, né? Do próprio Cristo. Então, a questão do sábado, a questão da circuncisão, né? A questão do alimento, né? Tudo isso é sombra, né? Tudo isso já passou, isso é do Antigo Testamento, né? Hoje nós estamos na nova aliança, né? O Senhor ele já foi circuncidado por nós. O Senhor é o nosso sábado, o Senhor é o nosso descanso, né? Se nós estamos cansados, vamos descansar, né? No Senhor, no nosso Shabá, né? O Senhor é o nosso Shabá, o Senhor é o nosso descanso. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, o Senhor também é nosso alimento, né? Se nós estamos com fome, né? Espiritual, vamos até o Senhor. O Senhor tem nos dado sustento, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, versículo 4 diz assim: e isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, reduzindo-nos à escravidão, né? Paulo ele é tão forte nessa questão, né, que quando ele fala de falsos irmãos, ele está se referindo, né, no capítulo 1, versículo 7 e 9, ele diz assim, ó: o qual não é outro senão o que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós, ou mesmo anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Então é esses que ele está dizendo que são falsos irmãos. São aqueles irmãos que agora estavam pregando coisas diferentes, né, daquilo que era pregado o evangelho, aquilo que ele pregou, né? E aí ele considera esses irmãos como falsos irmãos. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, o versículo capítulo 5 de Gálatas, o versículo 2 e 4 diz também assim, né? Eu, Paulo, vos digo, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste, né? Essa questão da graça decaíste é muito forte, né? Porque a graça ela está acima da lei. Por que está acima da lei? Porque se você está num canto e cai, né? E você cai em cima da lei, então isso está acima da lei. Quando ele diz assim, da graça decaíste, então quando você cai da graça, você vai chegar na lei, né? Então a graça ela é superior à lei. Nós hoje estamos na graça, né? Deus, né, ele nos deu a graça, né? Ele nos deu a graça de graça, né? Senhor Jesus, né? Hoje nós temos tudo que Deus tem, né, para nos dar, né? Basta apenas basta confiar, né, como tá, o que a gente estava louvando, e nele confiar, Senhor Jesus. E aí nós viveremos, né, acima da lei, não acima da lei para termos, como depois a gente vai ver nessa questão de sermos escravos, né, acima da lei para pecar, de maneira alguma. Nós estamos acima da lei para não pecar, para fazer coisas melhores do que se a gente fosse guardar a lei. É tanto, né, que nós sabemos que ninguém pode ser salvo guardando a lei. Ninguém. Mesmo que se consiga guardar a lei, né? Nós não conseguimos guardar, mas mesmo se nós conseguíssemos guardar a lei, né, nós não seríamos salvos, porque a lei ela está enferma pela nossa carne, né? Senhor Jesus, voltando para o capítulo 2, Senhor Jesus. Então ele vem falar essa questão de falsos irmãos, né? E ele vem falando essa questão da liberdade. Ele diz assim, falsos irmãos, né, que se intrometeram com o fim de espreitar a nossa
liberdade. Capítulo 3 de Gálatas, versículo 10, diz assim: todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticar. Então, ele está se referindo a essa questão de liberdade, liberdade da lei, né? Como eu falei, a gente, estando na graça, nós estamos acima da lei, né? Nós estamos livres da lei, né? Porque a lei, né, ela só vai trazer condenação, né? Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então, a questão não é você estar ou não na lei, mas a questão é se você vai ou não praticar todos, né, os mandamentos da lei, né? Quando ele falou lá de se considerar, é uma coisa só, né? Mas ele disse: se você se considerar, você vai ter que guardar toda a lei. E a lei, geralmente a gente acha que só tem os 10 mandamentos, mas se a gente for olhar toda a lei, né, lá em Êxodo, Levítico, né, na Torá, que são os 5 primeiros livros, né, a gente vê que são 604 leis, né? Tem lei para tudo, tudo que você imaginar tem. Então nós não íamos conseguir, e repito, mesmo se conseguíssemos, né, ainda assim não seríamos salvos, porque a lei está enferma pela nossa carne. Senhor Jesus. Então essa liberdade é a liberdade da lei, e ele vem dizendo aqui no versículo 4, ainda diz assim: espreita a nossa liberdade que temos em Cristo. Então essa liberdade da lei, né, nós temos em Cristo Jesus, e reduzir-nos à escravidão. Então essa liberdade é da lei e essa escravidão é do pecado. Romanos capítulo 6, Romanos, ele é 6:15 ao 18, ele diz assim: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas, graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. Então, a liberdade é da lei. Nós estamos livres da lei, né? E essa escravidão que ele fala é do pecado, né? Se nós formos guardar a lei, né, então de novo a gente vai ser, não vamos mais estar livres, né? Vamos estar presos e vamos ser escravos do pecado, né? Senhor Jesus. Porque a graça também, ela nos livra da lei e ela também nos livra dessa escravidão que é o pecado, né? Senhor Jesus. Lá em Romanos capítulo 8, né, também diz, né? Capítulo 8, ele diz assim, versículo 1: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né? Senhor Jesus. Então o Senhor nos dá essa liberdade da lei e nos livra dessa escravidão do pecado, né? Senhor Jesus. Versículo 5 de Gálatas: aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós, né? Senhor Jesus. Ele diz aqui, a verdade do Evangelho, né? Então, e quando ele diz essa questão da verdade do Evangelho, é que o único meio de salvação é pela fé e pela graça, né? Através da fé e da graça, né? E essa fé em Jesus. Então não há outro meio, não há outro jeito, não há outra condição do ser humano ser salvo, né? Então, quando os judeus diziam que, olha, para você ser salvo, você tem que se considerar. Então, isso aí quando Paulo chega e diz assim, que chegue alguém, né, no versículo 8 do capítulo 1, que fale algo que seja diferente daquilo que a gente falou, que seja outro evangelho,
que seja maldito, né? E aí também ele fala essa questão quando ele diz que são falsos irmãos, né? Porque eles queriam que os gentios fizessem algo a mais, né, para poder receber a salvação, né? Voltar de novo, né, a tudo aquilo que eles mesmos tinham. Inclusive Pedro falando, capítulo 15 de Atos, Pedro fala assim: Senhor Jesus, capítulo 15, diz assim, do 8 ao 11, diz assim, isso é Pedro falando, né? Diz assim: ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles. Isso aqui é quando ele estava lá em Cornélios, né? Que ele pregou, e aí eles receberam o dom do Espírito Santo e começaram também a falar com dom de línguas, né? Igual como eles fizeram lá em Pentecostes. Então lá na casa de Cornélios também do mesmo jeito eles começaram a falar em línguas. E aí ele fala, né, concernente, cedendo, né, o Espírito Santo a eles, os gentios, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Eles, olha, porque você está colocando um peso, né, neles que os nossos pais não conseguiram, nós não conseguimos, eles não vão conseguir, né? E é desnecessário, porque como ele diz acima, né, que eles já tinham recebido o Espírito Santo, né? O que é que eles queriam mais, né, os judeus, para perceberem que os gentios também tinham recebido a vida de Deus. E o versículo 11 diz assim: mas cremos que fomos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, como também aqueles o foram, né, Senhor Jesus. Então, e não precisava de algo a mais, né? Depois que o Senhor veio, que morreu na cruz, né? Uma das 7 palavras que ele falou na cruz foi: está consumado. Então, quando ele está consumado, não precisa ninguém fazer mais nada, não precisa acrescentar mais nada. Deus, né, Jesus já fez tudo na cruz. Então, o ser humano ele é salvo, né, pela fé, né, em Cristo Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, essa é a verdade do Evangelho, que nós somos salvos através, né, da fé, da graça, né, em Jesus. E também essa questão da verdade é quando ele diz assim, que nós não precisamos de doutrina, nós não precisamos de ensinamentos humanos, mas precisamos da verdade, né? Essa é a verdade do Evangelho. Versículo 6 diz assim: e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tinham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Isso digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Essa questão de aparência, né? Porque aqui ele vem falando dessa questão da aparência interior. Mas antes ele está com relação à aparência exterior, que seria a circuncisão. Então, nem a aparência exterior, a circuncisão ou qualquer outro rito, né, ou qualquer outra coisa, e nem a aparência interior vai servir para Deus, né? Porque Deus ele não está interessado. Inclusive ele mesmo diz, né, não me interessa. Paulo dizendo, né, mas nós sabemos, ele também diz assim, Deus não aceita a aparência. Então, se Deus não aceita, nós também não precisamos aceitar nem a aparência exterior, nem a interior. Quando eu digo interior, é essa questão de conhecimento humano, né? Porque o conhecimento espiritual da palavra de Deus, nós precisamos. E nós precisamos estar sempre em contato com a palavra de Deus, né? Como diz lá no Salmo, né, primeiro, né? Bem-aventurado o homem, né, que medita, né, na palavra do Senhor de dia e de noite. Então nós temos que estar meditando, né, Tota? De dia e de noite. Então ele é como uma árvore plantada junto às correntes das águas, né? Então a palavra de Deus, né, nós temos que ter esse conhecimento, né? Temos que ler, temos que buscar, temos que meditar, né?
Não e é interessante perceber que tem um grupo de pessoas, né, que tem um conhecimento da Bíblia fenomenal, né, mas eles pegam a Bíblia apenas para ter esse conhecimento, para, como eles mesmo falam, né, eles estudam a Bíblia. Então, não é errado estudar a Bíblia, mas temos que estudar e também temos que nos alimentar. Temos que comer, né? O Senhor disse assim que a palavra é verdadeira comida e verdadeira bebida. Então nós temos que estudar e temos também que nos alimentar dessa palavra. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, quando essa aparência, né? Essa aparência exterior e essa aparência interior não interessa a Deus, né? Precisamos, né, ter de fato buscar o Senhor em espírito e em verdade. Versículo 7 e 8 diz assim: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiada, como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E a gente vê aqui que Deus, ele no começo do século, né, no começo lá da igreja, né, o Senhor, ele colocou eles dois, né, Pedro e Paulo, como assim, com distintas padrão, né, vamos dizer assim, ou distintos alvos, né? O Pedro ficou, no caso, com os gentios, com os judeus, né, e Paulo com os gentios. E que de fato a gente, conhecendo aquela história dele quando foi pregar, né, a gente pode até dar uma olhadinha, né, Senhor Jesus, Atos, voltando para Atos novamente, na casa de Cornélios, Senhor Jesus. Atos capítulo capítulo 10. Então, depois até o irmão pode ler, que é muito interessante essa história, né? Pedro, ele tem a visão, né? Primeiro a gente vê aqui no versículo 1 que Cornélios, ele estava em oração, ele sempre vivia em oração. Ele era 3 vezes como os judeus faziam, né? 3 vezes ele orava a Deus, né? E a Bíblia diz que Deus viu, igual como lá em Jó, né? Que ele diz assim: você viu meu servo Jó, então aqui o Senhor também viu Cornélios, né? E aí Pedro, Deus falou para Pedro, né, uma visão para ele. A gente vê isso no versículo 9 em diante, né, que ele teve uma visão de um lençol com animais imundos. E esses animais imundos, Pedro via e Deus falava assim: Pedro, mata e come. E ele dizia assim: não, Senhor, de modo algum. Né? E assim foram 3 vezes e Pedro, de modo algum, não mata, não come, né? Mas depois o próprio Pedro descobre que aquela visão que ele teve, né, os animais representavam os gentios, né, e que ele era para comer, né, ou pregar para esses animais imundos, que eram os gentios, nós. Né? Então, Pedro, ele tinha uma relutância em pregar o evangelho para os gentios. E aí, né, o Senhor incumbiu Paulo de pregar. E Pedro ficou pregando para os judeus, né? Senhor Jesus. Então, por isso aqui Paulo fala isso. Ele fala claramente, dizendo que Pedro ficou com o da circuncisão, né? E Paulo com a incircuncisão, ou seja, com os gentios. Senhor Jesus, versículo 9 e o 10, como diz Gelzinho, para terminar. Senhor Jesus, isso aqui diz assim: e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles, né, para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Então aqui a gente vê que o Tiago, né, Cefas e João,
Paulo, Pedro, né, que é Cefas, eles eram, vamos dizer assim, os cabeças naquela época da igreja em Jerusalém, né? E a igreja em Jerusalém era, vamos dizer assim, a mais espiritual, não por ter irmãos espirituais, mas por ser o berço do cristianismo naquela época, né? Até hoje, o berço, Senhor Jesus. Então lá os irmãos eles tiveram mais contato com o próprio Jesus. E assim é maravilhoso quando ele diz assim, que eles três, né, diz assim, que eram reputados colunas, diz assim, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão. Então eles aceitaram a Paulo. Então a gente vê aqui que eles estavam de comum acordo. E depois a gente vê, se a gente for ler, né, lá em Atos, que eles tiveram esse concílio, e aí eles assim, e agora como é que a gente vai fazer no capítulo 15, né? Com esse povo que está chegando agora, que não tem a lei, não tem nada. Então eles diz só algumas coisas bem básicas, né? E não fala nenhuma lei, nenhuma nada, mas que os irmãos tivessem paz em seguir ao Senhor Jesus. Então é isso que eu tenho a dizer para os irmãos, né? E essa questão deles terem aceitado, né? Esse apostolado de Paulo, né? Senhor Jesus, e graças a Deus, amém. Jesus Cristo é o Senhor.